Move as montanhas, se preciso for. Obrigado, Glaucon, por teres escolhido este cântico, que vem bastante ao encontro daquilo que é a meditação que eu proponho para todos nós esta manhã. Estamos, como já foi dito, no primeiro sábado de 2021. E é absolutamente oportuno que neste sábado nós acreditemos, pensemos naquilo que significa o texto que o nosso estimado ancião Filipe Cerejo leu há momentos e que está diante de vós neste momento. De Salmos, no capítulo 37, versículo 5. É um texto que nos apela a colocarmos tudo na nossa vida, o nosso caminho, tudo na nossa vida, nas mãos do Senhor. Mas não só entregar e pronto, olha, deixa lá, agora o problema é teu. Não, confiar nele. E então, ele tudo fará para nos ajudar. É este o espírito que eu gostaria de vos convidar a mantermos ao longo deste novo ano. Nós estamos marcados por um período em que somos pressionados com preocupações económicas, preocupações de saúde, más notícias, sustos. Será que eu apanhei? Restrições, revolta contra as restrições, teorias de conspiração que nos falam de tantas coisas, enfim, que também nos assustam. Também interpretações religiosas que são feitas a propósito daquilo que está a acontecer. Será que no meio de todas estas pressões, de toda esta confusão que está lançada, às vezes contraditórias, e isto permite-me abrir aqui um parênteses. Isto é uma verdadeira Babilónia. Será que no meio disto tudo nós podemos ter alguma esperança? Será que esta situação é o cumprimento da última profecia? Será mesmo que Jesus vai voltar daqui a poucos dias? Ou será que nós estamos perdidos, que não há esperança para nós? Tudo isto são perguntas que provavelmente nos foram assaltando ao longo do ano 2020 e que nos marcam nesta mudança de ano que o vírus desconhece, mas que a nós nos marca e que nos pode levantar a necessidade de estarmos ou não fundamentados em relação àquilo que se vai passar ao longo do ano 2021. Será que isto vai marcar ou não as nossas opções, os nossos comportamentos, aquilo que fazemos, no fundo? Gostaria de tentar ir convosco ao longo das perguntas que foram levantadas e tentar que encontremos resposta para algumas delas. Eu não vou ditar respostas a ninguém, mas vamos tentar encontrar aqui fundamentação para, eventualmente, encontrarmos algumas respostas. E a primeira questão que eu gostaria de levantar era esta. É que a atual pandemia não é a primeira pandemia. Nem é a pandemia mais mortal. Por enquanto. Passou um ano. E a pandemia não acabou. Portanto, nós não estamos ainda com as conclusões. Das outras que estão no passado, nós já temos conclusões. Em relação à atual ainda não, porque estamos a vivê-la. Entre as outras pandemias,
há várias que nós podemos considerar. A da varíola, por exemplo, que levou alguns séculos e que, graças a Deus, e àquilo que Deus permitiu à ciência de concluir, está erradicada. Várias pandemias de gripe, várias de ébola, a malária, que continua a ser, se não pandemia, talvez uma endemia em muitos países. Mas a cólera, que de vez em quando surge com surtos aqui, ali e acolá. A febre tifoide, que continua a matar aos milhares todos os anos em alguns países. A dengue, que em certas regiões do globo continua a ser uma preocupação. A sida, que quando apareceu suscitou muitos pseudo-intérpretes religiosos a dizerem que aquela era a última praga e, portanto, estávamos no fim da história. Isto aconteceu na década de 80 do século passado, portanto, há mais de 40 anos. Enfim, e outras mais nós podíamos citar. Situações que têm preocupado o ser humano ao longo do tempo. Eu creio que não é muito fácil para vós decifrarem este quadro. Foi o melhor que consegui fazer para ter num só quadro o resumo da informação, mas façam um esforço, por favor. Eu creio que vão ter dificuldade em ver os algarismos que aparecem do lado direito, em cima da zona vermelha, mas eu vou dizer-vos. Então, a primeira pandemia de que há registro como tal, embora tenha surgido já depois de haver varíola e de serem conhecidos casos de varíola, e de muita gente ter morrido com varíola já, no entanto, a primeira que está organizada como, sendo conhecida como pandemia, é da peste negra. A peste negra ou peste bubónica, que terá ocorrido entre 1347 e 1351, portanto no século XIV. Estão a ver, há praticamente 700 anos atrás. Esta pandemia foi provocada por uma bactéria oriunda da China. Esta bactéria chamava-se, ou chama-se, se quiserem, Yersinia pestis, e que contaminava as pulgas de ratos. Quando essas pulgas, contaminadas por esta bactéria, picam os seres humanos, inoculam esta bactéria no ser humano e desenvolve-se então a doença conhecida por peste bubónica ou peste negra. Naquela época, as condições básicas de higiene eram más. Estes ratos vieram com as mercadorias que vinham do Oriente, já ouviram falar na Rota da Seda, por exemplo, e transportadas em cima de animais ou transportadas através de navios, porque algumas rotas, alguns fragmentos da Rota da Seda eram feitos, eram cumpridos pela navegação, até que foram introduzidas na Europa, pela Turquia e pela Itália. E assim vieram a desenvolver-se, as pulgas multiplicaram-se na Europa, as condições de higiene, como eu já disse há bocadinho, eram muito precárias e, portanto, a coabitação com os ratos era frequente e as pessoas eram frequentemente picadas por estas pulgas. Mas não sabiam que eram estas pulgas que causavam a peste. Pensavam que a peste era causada por uma contaminação diferente. Eles andaram, como se costuma dizer, andaram às aranhas durante muitos anos, até que fosse percebido o que se passou efetivamente. Bom, por isso, os números de que nós dispomos são pouco fiáveis e provavelmente a realidade será muitíssimo maior, será muito pior do que aquela que eu tenho aqui partilhada convosco. Entre 75
e 200 milhões de mortos só na Europa. Entre 75 milhões e 200 milhões de mortos, não é de casos, é de mortos, só na Europa. Mas reparem, de 75 milhões a 200 milhões vai uma diferença enorme. E nós temos a convicção de que terão sido provavelmente mais de 200 milhões de pessoas que morreram por causa da peste negra. Ora, se a peste negra aparecesse agora, provavelmente os entusiastas das interpretações proféticas pouco refletidas iriam dizer: esta é a última praga antes de Jesus voltar. De facto, esta peste ceifou muitos milhões de vidas. Depois, saltando nos anos, nós chegamos a 1918, já no princípio do século XX, há 100 anos atrás. E veio a famosa gripe espanhola. Já uma vez aqui expliquei que esta gripe chama-se espanhola, mas não teve início em Espanha. Ela teve início provavelmente na Alemanha. Só que ficou toda a gente calada. E os espanhóis, quando começaram a ter casos desta gripe, declararam esses casos. Foram os primeiros europeus a declararem a existência da gripe espanhola. E então a gripe passou a ser conhecida como espanhola, mas realmente não foi em Espanha que ela teve lugar. É produzida por um vírus de nome influenza A. Os vírus influenza são os vírus que causam a gripe e a influenza A é aquela que mais frequentemente atinge o ser humano. Era um vírus H1N1, já vos vou explicar o que é que isso significa, e matou 50 milhões de pessoas em todo o mundo. 50 milhões. Portanto, muito menos do que a peste negra. Isto em 3 anos, porque foi entre 1918 e 1920. Sendo que foram conhecidos mais de, e reparem o número aqui falha, porque foi só mais de, não sabemos quanto mais de 700 milhões de pessoas. Mais de 700 milhões de pessoas adoeceram com a gripe espanhola, dos quais 50 milhões morreram, o que dá uma letalidade da ordem dos 7%. É o tal número que aparece aqui à direita. Bom, mais tarde, em 2003, vem uma outra pandemia que assustou muita gente. A SARS. A SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Severa. Esta pandemia foi provocada por um coronavírus. O coronavírus de nome SARS-CoV. Teve início na Ásia, na China, e espalhou-se pelo mundo, mas reparem que os números são muito baixos. Morreram 3.400 pessoas. Bem, 3.400 pessoas não é pouca gente. Aliás, podemos dizer que uma pessoa que morre já é demais. Mas, enfim, morreram 3.400 pessoas com a SARS em 2003 e foram registados cerca de 100 mil doentes. Cerca de 100 mil doentes. O que dá uma letalidade, portanto, de 3,4%. Ou seja, praticamente metade daquilo que foi a gripe espanhola, a influenza de 1918 a 1920. Depois, em 2009, chegamos à gripe A. A gripe A, que é produzida por um vírus, também influenza A, como foi em 1918. Também é um H1N1 numa pequena variante, daí que alguns cientistas acrescentam a letra V, H1N1V, mas é um H1N1, e que é muito semelhante ao vírus que provoca a gripe suína. Bom, ela teve origem no México, provavelmente no México, e depois espalhou-se, matando mais de 500 mil pessoas, portanto, 500 mil de pessoas em todo o mundo. Sendo que
terão sido atingidas entre 1.400 milhões, entre 700 milhões a 1.400 milhões de pessoas. Para os nossos irmãos brasileiros, 1.400 milhões será 1 bilhão e 400 milhões, ok? Isto para estarmos dentro dos números e estarmos todos a entender a grandeza destes números. Ora, fazendo as contas, a letalidade pela gripe A, que assustou o mundo inteiro em 2009, a sua letalidade foi apenas de 0,05%. Não chegou a 0,1%. Claro que as medidas sanitárias que foram, enfim, desencadeadas em 2009 foram extremamente rigorosas ao que se conhecia naquela época e isso ajudou a conter esta situação. Tanto a proteção pessoal, especialmente a desinfecção das mãos, era o que se falava mais, era da desinfecção das mãos e etiqueta respiratória, algum distanciamento possível. Não se foi tão longe como se está a ir nos momentos atuais, mas estas medidas acabaram por dar origem a que fosse, de alguma forma, fácil conter esta pandemia. E o aparecimento precoce da vacina contra a gripe A. Bom, nessa altura, quando apareceu a vacina contra a gripe A, ninguém veio dizer que era o sinal da besta. As pessoas aceitaram a vacina contra a gripe A, numa situação menos grave do que aquela que nós estamos a viver atualmente. Reparem como as coisas mudam de significado quando muita gente fala de uma coisa, parece que é verdade, assustamos-nos e acabamos por começar a rejeitar aquilo que Deus nos dá para resolver os problemas. E isto, como cristãos, é muito grave. Bom, passamos a uma outra pandemia, que não chegou bem a ser uma pandemia na verdadeira acessão do termo, que foi a MERS. A MERS é provocada também por um coronavírus, mas não o SARS-CoV. É um coronavírus de nome MERS-CoV. É a síndrome respiratória do Médio Oriente. A síndrome respiratória do Médio Oriente teve origem na Arábia Saudita e alguns países ali à volta, mas principalmente na Arábia Saudita, e nós não sabemos nada do que se passou dentro daquele país. Não há informação sanitária. O que nós sabemos é o que se passou com cidadãos que vieram daquele país e se espalharam pelo mundo e trouxeram consigo a doença. Foram cerca de 850 pessoas que morreram no resto do mundo, entre cerca de 2.500 doentes detectados. Se nós fizermos as contas a estes números, volto a dizer que não são fiáveis, porque nós não sabemos o que se passou realmente, em termos quantificáveis, no Médio Oriente, teríamos uma letalidade de 34%. Este número é assustador. Louvado seja Deus, que estas coisas foram travadas, não foram os esforços humanos. Os anjos do Senhor seguraram os ventos, porque senão poderíamos hoje não estar aqui. Finalmente, a Covid-19. A Covid-19 é uma doença provocada por um vírus. Também é um coronavírus, com algumas diferenças em relação àquele que marcou o vírus SARS-CoV. Portanto, a SARS, a síndrome respiratória do Médio Oriente. Por isso é chamado SARS-CoV-2. Também teve origem na Ásia e há muitas teorias acerca da forma como ele apareceu. Uns dizem que é porque as pessoas convivem com animais, outros dizem que é porque as pessoas comem animais imundos, etc. Bom, há aqui muita coisa, não se sabe, meus estimados. Se ouvirem alguém afirmar que é por isto ou por aquilo, neste momento ainda não se sabe exatamente como é que este vírus apareceu. E não vale a pena estarem a pensar em teorias de conspiração, porque foi criado em laboratório, etc., por aí fora. Bom,
Tudo pode acontecer no mundo que corre e nós sabemos que o diabo tem poder para fazer muita coisa, mas vamos sim confiar em Deus e não nas outras forças. Até ontem, esta pandemia matou quase 1,9 milhões de pessoas. Ou seja, nos próximos dias nós vamos chegar aos 2 milhões de mortos num ano. Sendo que são conhecidos 84 milhões de doentes. Isto dá um índice de letalidade de 2,3%. Podemos pensar, é pouco. Mas 2,3% de 1 milhão já dá um grande número. E de 84 milhões, ainda mais. Estou a dar-vos dados do mundo inteiro, mas podemos citar dados de Portugal, também reportados a ontem. Foram já identificados em Portugal 414 mil pessoas que adoeceram por este vírus. Quase meio milhão. Já morreram cerca de 7 mil portugueses, ou pessoas residentes em Portugal, por causa deste vírus. O que dá, em Portugal, uma letalidade que não chega a 2%, anda à volta de 1,7%. Bom, nós podemos pensar que, isto agora é só com os outros. Pois, mas quem são os outros? É que os outros podemos ser nós. Há sempre alguém que é outro em relação a alguém. E nós não sabemos onde é que o vírus está, porque ele não é visível. Por isso, as precauções são necessárias. Bom, aqui tem o exemplo de como é que era a contaminação pela peste negra. Aqui temos a bactéria, a Yersinia pestis, aqui, que contaminava os ratos através das pulgas, e estas pulgas, ao picarem a pele do ser humano, vinham a provocar no ser humano a peste negra, a peste bubónica, que foi uma tragédia a nível mundial, até porque as medidas de higiene não só eram precárias, como não eram tão conhecidas. E, portanto, as pessoas não se conseguiram proteger convenientemente. O simples uso da máscara, que, no que diz respeito à gripe espanhola, começou a ser implementada nessa altura, portanto não é uma invenção atual, a máscara, só que eram umas máscaras esquisitíssimas, pesadíssimas, muito disformes e que nada têm a ver com aquilo que hoje se consegue utilizar com máscaras, enfim, não são confortáveis, nem são agradáveis, nem são bonitas, mas são aceitáveis, não é? São aceitáveis. Bom, aqui tem o tal vírus da influenza, o vírus da gripe. Os vírus são essencialmente uma bolinha, uma esfera, muitíssimo pequenina, mais pequeno do que o núcleo das células, onde está um conteúdo genético bem comprimido. Aqueles que nos estão a preocupar mais são vírus RNA, mas há vírus DNA também. E à volta existe uma espécie de membrana formada por lípidos, portanto por alguma gordura, e umas espículas, que são as proteínas que permitem ao vírus a sua agressividade e a sua fixação às células no nosso corpo. E estas proteínas têm essencialmente dois tipos, o tipo N e o tipo H, daí HN. Consoante a sua atividade, podem ser H1, H2, H3, H5, etc.
E o N também pode variar as suas características e pode ser N1 ou outros a seguir. Bom, o N vem de neuraminidase. Neuraminidase é uma proteína que é uma enzima. Já vos digo o que é que faz. E o H vem da hemaglutinina. A hemaglutinina é a proteína que permite ao vírus fixar-se às células e lhe dá a possibilidade de entrar nas células. São uma espécie de calçadeira que permite que os vírus entrem nas células. Mas os vírus entram nas células e ocupam, não é o núcleo, é o citoplasma. E ali no citoplasma, então o vírus, com a ajuda da neuraminidase, vai produzir outros vírus iguais, portanto vai copiar-se a si próprio, e com a ajuda da neuraminidase permite que estes novos vírus saiam daquela célula e vão atingir outras células. Agora estão a ver como isto acontece em termos exponenciais, não é? A multiplicação dos vírus dentro do corpo humano. Consoante variam estas proteínas, assim variam as características, mas sempre do mesmo vírus. E é por isso que nós, todos os anos, temos a vacina contra a gripe com ligeiras modificações. Porquê? Porque os cientistas estudam e sabem qual é a estirpe mais provável. Não é uma certeza absoluta, mas é qual é a mais provável para aquele ano. E então a vacina é fabricada, em geral, com mais do que uma estirpe, é com várias estirpes. É fabricada, portanto, de um ano para o outro, reparem. Não foi só para a Covid que a vacina foi tão rápida, porque a vacina da gripe é atualizada todos os anos, notem bem, e isto permite, assim, que a vacina seja um pouco mais eficaz. Reduz o risco de as pessoas não adquirirem imunidade pela vacinação. Ok, aqui temos vários exemplos, nós não vamos gastar tempo com isso. Temos vários exemplos, olhem aqui um H3N2 que veio de 1970, enfim, vários exemplos de vírus diferentes que provocam gripe, vírus HN. Estamos a falar da gripe. Aqui temos um outro quadro que mostra as diferenças dos vários vírus influenza nos anos e a sua transformação de uns nos outros. O vírus da gripe é considerado um vírus muito instável e, portanto, muda com muita facilidade, e isso exige à ciência a produção sempre atualizada de vacinas para que seja possível proteger, pelo menos, os grupos de risco, já que não há condições para se vacinar toda a população todos os anos. É impossível, não há nenhum sistema de saúde que suporte uma logística e uma despesa como tal. Bom, mas agora vamos passar ao coronavírus. Parece parecido com o vírus da gripe, mas não é assim tão parecido quanto isso. Mas também tem as tais espículas. Tem dois tipos diferentes de espículas, mas uma delas termina em forma de coroa. Daí chamar-se coronavírus. As tais proteínas que definem a sua agressividade, a sua capacidade para atingir os tecidos. Depois, o resto será semelhante. Não é igual, mas será semelhante ao que se passa com os outros vírus. Aqui temos uma comparação. À vossa esquerda, o vírus da gripe, portanto, o vírus influenza. Aqui temos um coronavírus, semelhante ao SARS-CoV-2, que é o vírus que está a provocar a Covid-19. E aqui à direita temos um outro vírus, que é o que provoca os resfriados, as constipações, que é um rinovírus. Meus estimados, o meu objetivo aqui é nós percebermos o seguinte. Todos estes 3 vírus são vírus respiratórios. Sendo vírus respiratórios, entram no nosso corpo e multiplicam-se principalmente nas células, nas vias respiratórias.
e provocam sintomas respiratórios. Agora digam-me lá, quais são os sintomas respiratórios? Ranhinho, tosse, calafrios, febre. É ou não é verdade? São os sintomas respiratórios. Há tins. Bom, mas isso não significa que eles sejam iguais. Eles simplesmente estão a atingir o mesmo território do nosso organismo. Mas eles são diferentes uns dos outros. Estão a ver a diferença? Claro, se nós olharmos de relance, vamos dizer que todos eles são bolinhas. Pois são bolinhas. Ultra pequenas. Isto não é visível sequer ao microscópio. Só conseguimos ver ao microscópio eletrónico. Portanto, é ultra pequeno. Uma cabeça de um alfinete pode conter milhões destas partículas virais. Agora percebem porque é que é preciso desinfetar as coisas, os puxadores, os teclados? Porque é que nós aqui na comunicação utilizamos luvas? Já perceberam? É que um espaço pequeníssimo, diminuto, pode ter quantidades assustadoras destes vírus. E é por isso que desinfetamos as mãos quando entramos na igreja. Não é para incomodar ninguém. Não é para perseguir ninguém. Não é simplesmente por querer arreliar, seja quem for. Todos nós somos filhos do mesmo Pai e devemos aos nossos irmãos o maior respeito e a maior consideração. E tudo o que fizermos para minimizarmos o risco de um contágio, estamos a fazê-lo para a honra e glória de Deus. Se não o fizermos, estamos a desonrar, estamos a faltar ao respeito ao nosso irmão e estamos a desonrar o nosso Pai. Só por curiosidade, isto é uma bactéria bastante pequena, que durante muitos anos foi considerada um vírus grande, mas não é um vírus, é uma bactéria, portanto hoje em dia não há dúvidas nenhumas, o chamado Vibrião colérico ou Vibrio cholerae. O Vibrio cholerae é o agente bacteriano responsável pela cólera, que é uma doença que mata todos os anos alguns milhões de pessoas, especialmente crianças, em países tropicais. Estão a ver? Não é considerado uma pandemia, mas é uma endemia. E a vacina para esta doença, que já existe há décadas, é uma vacina que só tem validade de cerca de 6 meses. Estão aqui presentes algumas pessoas que chegaram a fazer a vacina contra a cólera. Eu recordo-me de ter estado um dia numa fila na rua, onde foram colocadas 2 mesinhas pequenas e havia uma fila enorme de pessoas para receberem a vacina. A vacina era aplicada com uma espécie de pistola. E se isso fosse hoje, diziam logo que nos estavam a meter microchips e 30 mil imaginações criadoras. Era uma espécie de pistola de pressão de ar, davam a um pedal para aumentar a pressão do ar, o braço era desinfetado, era encostada, tinha uma espécie de agulha. Eu não vos sei dizer se aquela agulha era mudada ou não, isso eu não sei dizer. Mas também não vale a pena, que isto já se passou há tantos anos e, portanto, se houvesse consequências eu já teria morrido. Mas eu e o meu estimado irmão, porque nós nos consideramos irmãos verdadeiramente, não só como irmãos de igreja, Filipe Valente, nós estivemos numa dessas filas várias vezes, porque só durava 6 meses o efeito daquela vacina. E então levámos com a pistola no braço para receber a dose da vacina. Aquela pistola tinha depois uma ampola invertida e, quando disparava, injetava a quantidade necessária de vacina. Carimbavam no nosso boletim de saúde e pronto, nós estávamos mais tranquilos durante 6 meses, ao fim dos quais tínhamos de novamente levar um tiro no braço
para que conseguíssemos estar protegidos em relação a este bichinho terrível que provoca uma diarreia tremenda e acaba por ter facilidade em matar as pessoas. Ainda hoje se morre aos milhares em alguns países por causa desta doença. Se nós formos a Mateus, ao capítulo 24, e formos ler o versículo 7, nós podemos encontrar uma citação interessante. Mateus, capítulo 24, versículo 7. Portanto, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esta a versão que eu li, e foi de propósito, e os meus estimados irmãos estão a protestar, e com razão, porque há outras versões que não dizem que é que está projetada, não dizem só terremotos, mas dizem fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Notem bem que aquilo que está a ser profetizado não é que haverá pandemias, não é que haverá terremotos que atingem todos os países ao mesmo tempo, não é que haverá fomes que matam toda a gente ao mesmo tempo, mas é que essas coisas vão acontecer em vários lugares. O facto de haver uma pandemia não significa que esta profecia tenha encontrado o seu último cumprimento. Aquilo sim que é verdade é que as epidemias vão acontecer em vários lugares. E enquanto nos lugares se morre com a cólera, noutros morre-se com a malária, noutros morre-se com a Covid e noutros morre-se com a tuberculose e etc. por aí fora. Claro que algumas destas doenças atingem uma globalidade de países tão grande que as transforma numa pandemia. Mas a profecia não está preocupada com a pandemia, está preocupada sim com a ocorrência. E por isso nós temos de pensar na varíola, que tem mais de 2000 anos de história. Vem do tempo dos egípcios. E temos de pensar na peste negra, que tem 700 anos de história. E em todas as outras. Não é só esta. Esta Covid não é novidade, meus estimados, em termos proféticos. É um sinal, sim, é um sinal. É para estarmos alerta, sim, é para estarmos alerta. Mas não é para tirarmos conclusões precipitadas. Este era o primeiro argumento que eu gostava de considerar numa perspectiva religiosa em relação a esta doença. O primeiro já vimos, já houve muitas outras pandemias. O outro, o argumento profético. Bom, e a vacina? A que é que a vacina nos leva? Gostaria de partilhar convosco este pensamento. A descoberta da vacina deve ser encarada como resultado da providência divina. Será que é preciso dizer mais alguma coisa? Deus, que dá sabedoria e sucesso aos cientistas bem-intencionados, porque também os há mal-intencionados, honestos e rigorosos. Assim como nos permite vislumbrar alguma esperança. Se esta pandemia fosse o último sinal a ter lugar antes da volta de Jesus, para que é que Deus teria permitido o aparecimento da vacina? Já pensaram? Para quê? Era a última coisa. Para quê uma vacina? Estava tudo a acabar. Está tudo a acabar. Para que a vacina? Não faz sentido. Já pensaram nisso?
Se Deus nos dá esta tábua de salvação, enfim, de alguma forma, é porque os seus planos são um bocadinho diferentes daquilo que é a nossa capacidade de interpretação. E é isso que eu gostava que nós pensássemos. É que interpretação nós fazemos destas coisas. Daí o título da mensagem que pus para nós hoje e que está baseado naquele cântico que nós cantamos, o cântico litúrgico a seguir à primeira oração. Ouve-nos, Senhor. Ouve-nos, Senhor. Bom, eu penso que nós conseguimos ter uma resposta a esta pergunta. Mas eu, ainda sobre este aspecto, gostaria de vos convidar a lermos, outra vez no capítulo 24 de Mateus, mas agora no versículo 14. 24, 14 de Mateus. E o que é que lemos aí? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Não é em muitos lugares. Aqui já não diz em vários lugares. É diferente o que se diz em relação à profecia das pestes, que eram em vários lugares. Aqui diz em todo o mundo. Em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Este sim, este é o sinal que quando estiver cumprido, marca a passagem para um tempo diferente. Então virá o fim. Bom, mas nós podemos argumentar, mas é que hoje há muito mais países onde o Evangelho é pregado. Amém, ainda bem. E é esse o nosso objetivo. Ide por muitos lugares. É o que está escrito? Ide por muitos lugares. Por todo o mundo. Esse é o objetivo de Deus. Ide por todo o mundo. Para que em todo o mundo o Evangelho seja pregado. Aqui sim, depende muito de nós o cumprimento desta profecia. É o desafio, um dos desafios que ficam para 2021. Então já vimos que, quer sob o ponto de vista sanitário, quer sob o ponto de vista profético, nós não podemos dizer que esta pandemia é o último sinal antes da volta de Jesus. Claro que cada segundo de vida que nós vivemos nos aproxima da volta de Jesus, claro. E nós não podemos dizer, se quisermos ser cristãos honestos, que Jesus vem em 2021, mas pode vir. Ou que vem em 2050, mas pode vir. Nós não sabemos. E a nossa preocupação, o nosso foco não é esse, meus estimados. Jesus foi claro. O nosso foco é estarmos preparados para quando Jesus vier, seja quando for. E para muitos de nós, Jesus vem no dia em que morrermos. No dia 31 de dezembro de 2020, morreu uma pessoa que alguns daqueles que estão aqui presentes conheceram. A irmã Fernanda Casaca, viúva do pastor Armando Casaca, que foi presidente da União Angolana e foi presidente da União Portuguesa e foi pastor no Brasil durante alguns anos. Esta nossa querida irmã, com 96 para 97 anos de idade, faleceu no dia 31 de dezembro. Quantas vezes ela terá dito que sonhava ver Jesus voltar estando viva nos acontecimentos finais? Eu recordo-me de ouvir a minha mãe dizer que o seu grande sonho era estar entre os vivos quando se aproximasse a volta de Jesus, realmente. O apóstolo Paulo também tinha esse sonho. Nós, os que ficarmos vivos, ele também sonhava estar vivo. Bom,
nós sabemos que, mesmo que não estejamos vivos nesse momento, se estivermos entre aqueles que aceitaram Jesus, vamos ser tornados vivos e vamos ver a volta de Jesus, porque todo o olho o verá. E permita o Senhor que esta seja a nossa experiência. Quando Ele voltar, que estejamos, mesmo que mortos, ressuscitados pela primeira ressurreição. Bom, o que fazer perante tudo isto? Em primeiro lugar, as medidas gerais. Reparem, higiene e desinfecção das mãos. Nós temos de repetir isto. Nós temos de dizer isto. Porque isso é uma medida de proteção importante. Mas não protege contra tudo. Então vem o distanciamento. Não é por brincadeira, nem é para incomodar as pessoas, que nós estamos tão poucos na igreja, não temos lugar para mais. E mesmo assim hoje já temos pessoas a mais. Sentamos as pessoas afastadas umas das outras. Isto dá prazer a alguém? Olhem, meus irmãos, a mim não dá prazer nenhum. Dá-me tristeza. Mas dá-me uma coisa. Se Deus permitiu que nós soubéssemos que essa era uma maneira de nos protegermos, então louvado seja Deus. E vamos procurar proteger-nos. Etiqueta respiratória. Tossir para a zona do cotovelo, mas a zona de cá, ninguém consegue tossir para a parte de trás do cotovelo, acho eu. E é por isso que quando nos cumprimentamos, nos deveríamos tocar apenas com o cotovelo ou com os pés. Não é com o punho, meus estimados. Essa do punho é uma invenção de Hollywood e de alguns grupos sociais que existem em alguns países. Se nós nos cumprimentamos com o punho, estão a ver o que é que acontece? Se houver uma contaminação, a seguir vamos coçar o nariz, olha, já está. Já está. Pode ser muito giro, aqui o morro e tal, cumprimentar a pessoa. É um risco. É com o cotovelo. Ou então com o aceno, como quiserem. Custa, não custa? Custa. Não dar beijinhos, não dar abraços, não dar um bom aperto de mão, isso custa. Mas sabem que custa muito mais ir parar aos cuidados intensivos, por causa deste vírus. Ou perder um ente querido. Temos aqui pessoas, hoje, que perderam entes queridos, já por causa desta doença. E podem testemunhar da amargura que essa situação provocou, ou provoca. O uso da máscara. Não façam interpretações religiosas, sabem? Não vale a pena. Não vale a pena fazer interpretações religiosas. O vírus é um vírus respiratório, como eu vos disse. Então temos de criar barreiras para que vamos reduzir, dentro do possível, a contagiosidade. Ninguém assintomático sabe se tem ou não tem o vírus. Ou se contactou com alguém que tem o vírus e ainda não tem sintomas e, portanto, não sabe se... e pode contagiar todos os outros. Há famílias inteiras que no dia de Natal aliviaram as regras de proteção e estão todos com Covid-19. Famílias inteiras. Eu não estou a falar da teoria, porque conheço algumas a quem isto sucedeu. Temos realmente de procurar fazer estes sacrifícios para nosso bem e para bem daqueles que estão à nossa volta. O arejamento dos espaços, as janelas abertas, estamos no inverno, não temos o aquecimento ligado. Isto é um sacrifício. Bom, meus estimados, pior sacrifício é estar nos cuidados intensivos, não é? Ou sofrer as consequências dos sintomas nas formas mais agressivas da doença. Porque há formas ligeiras. Mas há muitas formas agressivas. O confinamento, o isolamento, se houver sintomas, ou se houver positividade nos testes, tudo isto nos incomoda,
tudo isto é desagradável, mas tudo isto é necessário, meus estimados. Então, o que fazer ao longo de 2021? Primeira questão são as medidas gerais. Continuar as medidas gerais. A tal luz ao fundo do túnel. Parece que a vacinação conduz a alguns resultados esperançosos. Parece que a vacinação permite que haja uma proteção não total, não completa, mas muito grande. Há dúvidas ainda em relação às vacinas. Se querem conhecer um pouco melhor esse assunto, vão ao canal da Novo Tempo Portugal, no YouTube, e procurem um programa que aconteceu há poucos dias atrás, vamos falar de saúde, que foi dedicado só à questão da vacina. 1h15 a falar da vacina contra a Covid-19. E aí vão poder, enfim, colher muita informação. Aliás, não é só a vacina que é uma esperança. É uma esperança que apareça um tratamento específico. Era o que nós gostávamos. Será que a ciência não vai descobrir um medicamento que dê cabo deste vírus? Não sabemos, irmãos. O que nós sabemos é que há centenas de núcleos científicos espalhados pelo mundo que estão a trabalhar nesse sentido. Há medicamentos que ajudam numa circunstância ou noutra, mas não resolvem o problema. A única coisa que está a resolver o problema, de facto, são as nossas defesas. E quando elas não chegam, acabou. Mas temos a esperança de que algo seja descoberto e nos venha trazer boas notícias. Gostava que nós considerássemos o texto de Números, capítulo 21, versículo 9. Números, no capítulo 21, versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal, ou de bronze, como aparece noutras versões, e pô-la sobre uma haste, um poste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Nós conhecemos muito bem esta experiência. Tem muitas aplicações espirituais interessantes. Mas eu gostava de que nós ponderássemos aquilo que se passou naquela época. Isto foi há cerca de 4.000 anos atrás, talvez, Paulo, será, talvez? Mais ou menos 4.000 anos atrás, não é? Vamos imaginar que hoje aparecia aqui alguém, um líder espiritual, sei lá, o Presidente da União, o Presidente da Conferência Geral, o Presidente da Divisão, não sei, chegava aqui com um pau e no pau estava enrolada uma serpente de bronze, como aquela que aparece aqui na imagem, e depois dizia, irmãos, quem tiver Covid, olhe para aqui que vai ficar curado. Qual seria a nossa reação? Este está vendido ao inimigo. Então a serpente é o sinal do diabo. Mas foi o que Moisés fez por ordem de Deus. E a verdade é que as pessoas que olhavam para a serpente de metal, não é que a serpente de metal, coitada, era uma inocente, era um objeto, não passava de um objeto. Não é que ela tivesse alguma virtude. Mas aquele olhar de confiança em Deus permitia-lhes que o veneno das serpentes que os fustigavam não tivesse efeito.
Nós temos um bocadinho da serpente de bronze. Chama-se medidas de proteção pessoal. Chama-se afastamento. Chama-se higiene respiratória. Chama-se vacina. Vacina que não é possível para todas as pessoas neste momento. Os governos dizem que pretendem vacinar todas as pessoas. Mas imaginem, nós somos... Quantos milhões de pessoas somos em Portugal? Quantos somos? Mais ou menos 10 milhões. Como é que é possível vacinar 10 milhões de pessoas de um momento para o outro? Não há hipótese. Então é preciso selecionar, começa-se por estes, depois passamos para aqueles e depois para os outros, mas entretanto já passou o tempo e tem que se voltar à primeira volta. Ou seja, é preciso aplicar a segunda dose. Isto é um processo pesado financeiramente e é um processo pesado logisticamente, apesar de todos os esforços que estão a ser feitos. Ou seja, a vacinação de toda a gente, nós não sabemos se vai poder acontecer. Por isso temos de continuar a pensar nas outras medidas, que é o melhor. E se chegar a nossa vez de sermos vacinados, e se nós aceitarmos ser vacinados, então que o sejamos. Temos aqui entre nós já alguém que foi sujeito à vacinação. E estão aqui hoje, graças a Deus. E com máscara, exatamente. Apesar de vacinados. É uma grande lição. Sabem que aquilo que está na imagem de cima da direita não é uma fotografia do poste que Moisés levantou no deserto. Sabem o que é aquilo? É o símbolo da medicina. Um poste com uma serpente enrolada. E que tem o objetivo, pode haver outras interpretações, mas o objetivo é a serpente como símbolo da vida. E o poste, que em alguns casos, porque a farmácia também tem um símbolo parecido, o poste aparece com uns rebentezinhos. Ou seja, a possibilidade de obter na natureza alguns elementos que ajudem aos tratamentos das doenças. Isto talvez nos ajude a desmistificar um bocadinho as coisas, porque há aqui muitos preconceitos à volta disto. Não é a adoração da serpente. Se o povo de Israel tivesse adorado aquela serpente, ele teria sido salvo? O que é que aconteceu quando adoraram o bezerro de ouro? E era de ouro, não era de bronze. Então vamos olhar para a serpente dos nossos dias. Aquela que Deus nos deu até este momento, que são os cuidados gerais e, se lá chegarmos, a vacinação e o tratamento. Todo este conjunto de medidas tem que ver com prudência. Sermos prudentes, tal como Jesus nos pediu para sermos em Mateus 10, 16. Diz que vocês vão estar no meio de lobos devoradores, ou seja, há perigo à vossa volta. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A prudência é-nos pedida por Deus. Sermos prudentes não é falta de confiança em Deus, antes pelo contrário, tanto confiamos que seguimos os seus conselhos. É exatamente o oposto daquilo que algumas pessoas procuram passar. Sermos prudentes é confiarmos naquilo que Deus tem para nós, meus estimados. Não precisam ter problemas de consciência, não os tenham. Deus pede-nos a prudência. A segunda medida, aliás, a terceira medida, peço desculpa, tem que ver com confiar em Deus. E aqui voltamos ao princípio
da nossa meditação de hoje. E é o texto que o Filipe Cerejas fez o favor de ler há bocadinho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Temos aqui um grande motivo de oração. Ouve-nos, Senhor. Ouve-nos no meio desta crise. Ouve-nos no meio destes problemas, nas preocupações, nos desgostos motivados por ela. E nas outras crises que dependem desta. Meus estimados, que a nossa confiança em Deus seja de tal ordem que o nosso caminho seja dirigido por Ele. E tenhamos a certeza de que Ele tudo fará, se nós quisermos. Desejamos a todos um 2021 cheio das bênçãos de Deus.